Olá, amigos e amigas. Paz a todos. Hoje vamos estudar sobre história da igreja, ok? São 9 pontos que a gente vai tratar aqui e você vai anotando e eu vou seguindo uma lista que eu fiz aqui, ok? Então, partindo de Jesus, quando Jesus cria, digamos assim, o cristianismo nasce com Jesus Cristo, do século 5 antes de Cristo até 590 depois de Cristo, é a era da Igreja Primitiva até a criação da Igreja Católica. Ah, então ali tem Jesus ressuscitado, aí depois parte para a Igreja Primitiva, no livro de Atos, aí depois parte para a perseguição, que também continuava ali na época do apóstolo Paulo, e em 313, Constantino, que era chefe de Estado do imperador de Roma, no caso, ele, ele tem a grande ideia de formar uma igreja. Então, ele tem o testemunho que ele vê uma cruz e dali começa a Igreja Católica e o papado. Eles contam desde Pedro, mas começou ali. Então, Pedro era papa, não sabia, mas o papado começou em si em 313 em diante, ok? O segundo ponto é de 590 depois de Cristo a 800 depois de Cristo, que é o cristianismo latino, teutônico, ok? Que lutava, era o cristianismo que lutava contra o islamismo, entendeu? Então Maomé ele tem uma ideia diferente do cristianismo. Então ele acha que Pedro e Paulo não fizeram o trabalho direito em si e que Jesus Cristo teria outras ideias. Então ele parte nessa área ali e essa é a época que o cristianismo luta contra o islamismo. Aí de 800 a 1054 é a época que a igreja fica junto com o Estado. Então, vocês já sabem os problemas, a gente estuda bastante na escola, quando liga o espiritual com o governo, entendeu? Há muito jogo de interesse ali no meio e prejudica principalmente a parte espiritual das pessoas. De 1054 a 1305 é a supremacia do papado, né? E junto com as cruzadas. Então eles queriam conquistar Jerusalém e o Islã também queria conquistar Jerusalém, porque é importante. Então os judeus queriam conquistar Jerusalém e foi uma briga até que hoje tá, chegaram a um acordo que é importante para as três religiões, no caso cristianismo, islamismo e judaísmo, e é uma cidade histórica, ninguém briga por mais nada, tá? Mas levou tempo, então um avançava, outro pegava e avançava. Então, no caso, o Islã, ele tem a Jihad, então é a Guerra Santa, no caso. Então, eles são bastante violentos nesse caso, e a igreja ela não queria perder, a igreja católica em si, ela não queria perder esse território, porque é importante para a fé, entendeu? Próximo ponto é de 1305 a 1517, que é a época do Renascimento. Então, aquelas pinturas bonitas lá, e de museu, é essa época aí, na Idade Moderna. Então, quando coloca o ser humano como centro do universo, é essa ideia ali, Leonardo da Vinci, daí para mais. Próximos anos que é bom analisar aqui é de 1517 a 1648, que foi a época da Reforma, de Martinho Lutero. Então, deu bastante problema aí. Então, foi uma época que passaram um aperto ali, que ninguém aceitava ninguém. Então, Martinho Lutero dizia que a Igreja Católica tinha que se consertar e a Igreja Católica queria perseguir ele. O cara morreu, foram lá, desenterraram para queimar ele. Então, foi
bastante perseguida. Até hoje não conseguiram resolver isso aí. 1648 a 1789 foi a época do racionalismo e do reavivamento. Então ali, já partindo para a parte evangélica em si, que vem as ideias de Calvino, entendeu? Então a galera calvinista teve vários pregadores, muito legal essa parte aí também, ok? E de 1789 a 1914 veio o modernismo e missões. Bem focada, essa área bem focada no avivamento da igreja protestante, na divisão de Lutero, e nas ideias católicas. Então, surgiu bastante divisões, certo? Então, a igreja protestante já estava mais amadurecida, entendeu? Nessa idade estava amadurecendo, no caso, ali, pega pregadores como Moody, por exemplo, dessa época, e vem com aquele avivamento, vem com o Espírito Santo, coisa que antes precisava um intercessor entre a pessoa e Jesus, então precisava o padre, já começa com umas ideias bem diferentes e começa a dissipar essas ideias. Então Lutero já teve a ideia de tu ter o contato direto, tu e Deus, certo? E depois isso aí foi expandindo conforme os anos foram passando, ok? Vamos partir para um próximo tópico aqui, é filosofias pagãs, ok? Eu vou seguindo a lista, você pode ir anotando. A primeira aqui, do gnosticismo, é a pessoa que duvida, sabe? Ela não é nem crente e nem ateu. Então ateu é aquele que não acredita em nada, gnóstico é aquele que duvida. Então a salvação vem do místico, um negócio assim, né? E o crente é aquele que acredita em Deus ou crê em alguma coisa, ok? Maniqueísmo é a combinação do bem, que seria a luz, e as trevas. Monarquismo é unicismo. Unicismo é, digamos que junta Deus, Pai, Filho e Espírito Santo só numa pessoa, entendeu? Montanismo seria a quarta dimensão de Deus. Arianismo, Cristo criado. Então ele é uma ideia que Cristo não é eterno. Então ele foi criado para ser enviado na Terra, certo? Mas não é por aí não, certo? Cristo vem antes da criação do mundo. Bacana? Apolinarianismo. São duas naturezas que não existia, certo? Só existia a divina, entendeu? Então não tinha Deus Pai e Deus Filho, era só a divina. Nestorianismo seria as duas naturezas, humana e divina, ao mesmo tempo. Então você trocava, um pouquinho era humano, um pouquinho divino, entendeu? A próxima aqui, eutiquanismo, era somente o divino. Então Jesus era somente divino e bionitas eram somente, Jesus era somente humano. Então eram ideias filosóficas, teológicas divergentes ali, até chegar a um consenso de trindade de Tomás de Aquino, ok? Uma curiosidade ali que tá comentando sobre os protestantes, a época que Lutero dividiu a igreja, estima-se que 9 milhões de protestantes foram mortos ali no meio, tá? Então, não era... Na época a galera não era tão de Deus assim, tá? Vamos ficando por aqui, até a próxima.